Cada entidade map disposta no desenho, tanto nos níveis quanto em 3D, pode ser conectada às outras para criar redes de instalações detalhadas. Ativando entidades como tubo, pressão, tubo, drenagem, duto, ar, canaleta, tubulação, elétrica, etc., a caixa de ferramentas das propriedades mostra a seção Características, onde atribuir material, perfil, tamanho, junções automáticas e outras configurações. O primeiro campo mostra a modalidade Smart Map, ativa por padrão, cujo objetivo é gerar automaticamente as junções mostradas na subseção Junções automáticas. Curva, junção em T e transição. Cada entidade SMAP possui por padrão uma dimensão e um perfil, escolhido entre aqueles da biblioteca geral. Eles podem ser visualizados na seção Características da caixa de ferramentas. Após ter ativado a entidade do menu Desenho, a ficha da tubulação associada por padrão será copiada para a biblioteca de projeto. Por exemplo, imaginamos inserir a entidade Tubo, pressão. O campo Tubulação mostra seu material padrão, ou seja, cobre para água. Ao clicar no campo Tubulação, aparecem 3 botões. O botão Mais permite configurar uma nova dimensão personalizada, diferente daquelas padrão. A nova dimensão será adicionada à ficha do perfil escolhido, neste caso, cobre para água, já presente na biblioteca de projeto. O botão central abre o editor de biblioteca de projeto, para editar a ficha dos perfis da tubulação ativada e de outros objetos BIM. Já o botão com 3 pontos abre as bibliotecas BIM, onde escolher um material diferente daquele padrão. É possível escolher um material para o tubo da biblioteca geral, trocar de biblioteca no menu superior, abrir a biblioteca de projeto, para utilizar a ficha de um tubo já usado no projeto. O campo Dimensão mostra o tamanho do perfil conforme indicado na coluna com o mesmo nome na biblioteca. No caso das tubulações cobre para água, o campo Tamanho mostra por padrão o diâmetro externo, 22 mm, e a espessura 1 mm. Ao clicar no campo Tamanho, aparece um botão com 3 pontos que abre a ficha do tubo em questão e permite selecionar outro tamanho entre aqueles presentes na biblioteca. O campo Anotação, exclusivo para entidades MAP, permite editar várias informações da entidade. Na subseção Junções automáticas, são mostradas as conexões que é possível gerar automaticamente com base na entidade ativada com o modo Smart Map. No caso de tubos, as conexões que podem ser geradas automaticamente são curva, conexão em T e transição. Na subseção Conectores, poderá definir o gênero dos conectores das extremidades A e B do tubo. No exemplo em questão, o gênero padrão é macho para ambos os conectores, embora ele possa ser alterado. Clicando no campo referente ao conector, um menu suspenso permitirá escolher entre fêmea, flange e liso. No caso de dutos, ar, o campo tubo será substituído pelo campo duto, cuja função é a mesma. Neste campo, além do material, será mostrada a forma do perfil, pois os dutos de ar podem ser tanto circulares como retangulares. Para entidades das instalações elétricas, selecionando o elemento tubulação elétrica, o campo será chamado de modelo e mostrará o material do elemento. Os elementos caneletas e eletrocalha possuem um campo a mais, chamado de tipo. Além disso, eles permitem inserir uma tampa e até inverter a sua orientação no desenho. Selecionando uma entidade MAP, a barra de ferramentas superior da janela de desenho 3D permite escolher o nível ao qual o tubo pertence. Caso prefira deixar o valor automático, o objeto inserido pertencerá automaticamente ao nível detectado pela sua cota ou ao mesmo nível do objeto MAP ao qual será conectado.
Vamos analisar o traçado de uma entidade do tipo tubo no 3D. Um primeiro clique no mouse serve para posicionar o ponto de início do tubo, que corresponderá ao centro de gravidade do conector A. Após ter colocado o ponto inicial, é preciso definir seu plano. Aparece um cubo direcional que pode ser usado para traçar o tubo em um dos planos paralelos às suas faces e passantes, pelo seu ponto inicial. Também aparecerá uma linha roxa, que identifica a direção vertical, e um transferidor para definir direção e sentido identificados pelo ângulo escolhido. Se o ponto de partida do tubo for qualquer ponto de espaço 3D, o cubo identifica por padrão os planos do sistema de referência global, ou seja, os planos XY, XZ e YZ. Além disso, será ativado também o plano horizontal, identificado pelo eixo XY, visíveis no transferidor. No nosso caso, é possível traçar o duto apenas no plano horizontal. Para escolher outra face do cubo, basta passar o mouse nela e clicar na parte azul. Isso fará com que o transferidor vá no plano selecionado, enquanto os planos verticais mostrarão os eixos V e H, vertical e horizontal. Caso não queira vincular o tubo a um dos planos, poderá escolher de não utilizá-lo, clicando no ícone do cadeado que aparece ao lado do transferidor. Destravar o cadeado faz com que o cubo desapareça e deixa o tubo livre para ser traçado no espaço 3D. Nesse caso, bastará um segundo clique para definir o ponto final do tubo, correspondendo ao centro de gravidade do conector B. Para vincular novamente o tubo, para que ele fique em um dos planos do cubo, deverá apenas clicar no ícone do cadeado. O cubo direcional e o transferidor voltarão na sua posição padrão. Se quiser utilizar o cubo direcional, deverá escolher o plano e atribuir uma direção e um sentido. Para fazer isso, poderá utilizar o transferidor, pois, mantendo o mouse nele, aparecerão alguns snaps angulares que permitirão atribuir ao tubo a direção e o sentido correspondentes ao ângulo escolhido. Os snaps angulares principais são representados pelos eixos X e Y, que identificam as direções dos eixos do sistema de referência global. Eles correspondem aos ângulos 90 grau e menos 90 grau ao longo do eixo X e 0 grau e 180 grau ao longo do eixo Y, que definem o seu sentido. Movendo o mouse em direção do extremo da circunferência, se ativam primeiro os snaps por ângulos múltiplos de 45 graus, os múltiplos de 15 graus e, enfim, os múltiplos de 5 graus. Após ter escolhido o ângulo, bastará um clique do mouse para fixar o tubo ao longo da direção e sentido escolhidos. Caso o ângulo definido não satisfaça direção e sentidos desejados, poderá sempre voltar ao passo anterior, clicando no cubo que se encontra no ponto inicial da régua. Desta forma, poderá escolher outra direção, sentido ou até plano. Movendo o mouse para fora do transferidor, poderá definir o ângulo com precisão, até o centésimo de grau. Alternativamente, poderá digitar o valor do ângulo do teclado ou também clicando em outro ponto do plano. Após ter escolhido direção e sentido, poderá definir o comprimento utilizando a régua. Aproximando-se do tubo, na régua aparecem alguns snaps para definir o comprimento com múltiplos de 5 cm. Já afastando-se do tubo, os snaps aparecem segundo múltiplos de 10 cm, 50 cm e 1 metro em grande escala. Movendo o mouse para fora da régua, poderá definir o comprimento clicando no valor que se lê na borda, com precisão variável dependendo dos decimais que foram configurados na unidade de medida do programa. Alternativamente, poderá digitar o valor com o teclado ou também clicando em um outro ponto do plano. Ao selecionar o tubo inserido, visualizará também as etiquetas A e B.
indicando a posição dos centros de gravidade dos conectores, cujo gênero é definido na seção Características da caixa de ferramentas. Neste caso, ambos são do gênero macho. Outro recurso do cubo direcional é traçar o tubo em 3D no plano selecionado, visualizando como corte. Aproximando-se de uma fase do cubo com o mouse, ela é destacada em azul e em seu centro tem um círculo que escurece quando destacado com o ponteiro do mouse. Ao clicar nesse círculo, o programa coloca automaticamente a vista no plano escolhido. Sempre estando na vista 3D, pode traçar o tubo como visto anteriormente. A única diferença é que a vista é um plano de corte paralelo à face do cubo ativado e passando pelo centro de gravidade do conector do tubo. Por se tratar de um plano de corte, todos os objetos presentes entre o plano e a nossa vista serão excluídos da exibição. O plano de corte passa pelo centro de gravidade do conector do tubo, portanto, o tubo também será cortado nesta vista. Na vista de corte, não é possível desengatar do cubo ou escolher outro plano. É necessário orbitar com o botão direito do mouse para exibir novamente o cubo e o seu cadeado, e, se necessário, continuar traçando o tubo no plano selecionado.